Alô galera do Estudando.com, eu sou o professor Capucho, estamos aqui para mais uma aula de eletricidade. Uma aula importantíssima, vamos falar sobre corrente elétrica, tema bastante abordado no Enem nos últimos anos. O que é uma corrente elétrica? Esse conceito está muito presente no nosso dia a dia, seja na leitura dos equipamentos, nos manuais de equipamentos, nos conceitos de fornecimento das concessionárias de energia para a sua casa. Então é importantíssimo que você compreenda a importância desse conceito. Mas o que é essa corrente elétrica? Corrente elétrica, por definição, é o fluxo ordenado de portadores de carga. Veja bem, que partícula possui uma carga elétrica? Nós vimos que os prótons e os elétrons possuem carga elétrica. Os prótons, carga positiva, e os elétrons, carga negativa. O sinalzinho, lembre-se, foi uma mera convenção. Se teremos um fluxo de portadores, ou seja, as partículas que possuem essa carga se deslocando, entrando em movimento, quem serão essas partículas? Lembre-se que os prótons estão presos no núcleo, então não são eles que vão se movimentar. As partículas mais importantes da nossa eletricidade são as nossas eletrinhas, são elas que vão correr atrás dos prótons. Veja comigo e entenda. Vamos supor que esse aqui é o monitor do seu computador. Nesse monitor está você acessando o Estudando.com. Como é que esse monitor funciona? É necessário que um fluxo de portadores de carga atravessem por esse monitor. Como é que faz isso? As eletrinhas, cada uma possui a sua carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, elas vão se deslocar por um caminho pré-definido para pegar os prótons que estão do outro lado. Lembre-se, entre elétrons e prótons, força de atração. Aí você me pergunta, professor, por que os prótons não correm para pegar as eletrinhas? Lembre-se mais uma vez, os prótons estão presos no núcleo. São as eletrinhas que vão sair correndo para tentar pegar os prótons. E quando elas passam por dentro do seu monitor, aqui está a inteligência pela qual você paga. Aqui estão os circuitos elétricos. É aqui que há a transformação da energia cinética de movimento dos elétrons em outro tipo de energia, luminosa, gerando a imagem, sonora, gerando a onda sonora que você vai ouvir. Então, é por essa inteligência que está aqui dentro que você paga. Veja bem, se nós conseguíssemos dar um zoom no momento que esses eletrinhos estão correndo, essas eletrinhas estão correndo para pegar os prótons do outro lado, teríamos um zoom desse tipo. Se conseguíssemos olhar por dentro desse fio, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Observe nessa imagem que os elétrons estão em movimento, é um fluxo de portadores de carga. Se eu desse um zoom e congelasse aquela imagem, eu conseguiria ver essas eletrinhas se deslocando por dentro daquele fio. Lembrando que cada eletrinha dessa transporta 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Se eu pedisse para você então contar quantos elétrons por segundo passam por uma seção transversal desse fio? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Ao invés de contar elétrons, se eu pedisse para você contar quanto de carga elétrica por segundo passa por uma seção transversal desse fio? Você acabou de definir comigo a corrente elétrica. Corrente elétrica, representado internacionalmente por esse símbolo, um I minúsculo, é a quantidade de carga elétrica por segundo que atravessa uma seção, ou seja, um corte, uma seção transversal do fio. Se você quantificar quantos coulombs, carga elétrica, por segundo estão passando por aqui, você acabou de definir para mim a corrente elétrica. E como eu disse a vocês, na eletricidade tudo é em homenagem a alguém. Coulomb, carga elétrica, é homenagem a um cientista, que falaremos muito dele nas próximas aulas. Coulombs por segundo, criou-se uma nova unidade para a corrente elétrica em homenagem a um novo cientista, que foi denominada de ampere, representada por um Azão maiúsculo. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a corrente elétrica. Observe previamente como isso funcionaria em um circuito elétrico. Veja essa imagem. Nesse circuito, você pode observar que existe um fluxo de elétrons tentando buscar os prótons que estão do outro lado da bateria. Esse sentido de movimento dos elétrons é o que a gente chama de sentido da corrente elétrica real. A gente sabe que são as eletrinhas que correm para pegar os prótons. Mas observe a setinha que está ao lado. Tem um sentido chamado de sentido convencional. Mais à frente eu falarei sobre eles mais em detalhes. Mas basicamente, lembre-se, a descoberta do elétron foi muito tempo posterior à descoberta da eletricidade. Lá atrás, acreditava-se que partículas positivas se deslocavam para pegar as partículas negativas do outro lado. Não sabia-se ainda em detalhes da existência do elétron e do próton. Acreditava-se que essas partículas faziam esse movimento. Mas veja bem, como a carga de um próton é igual à carga do elétron,
Tanto faz, no final das contas, na hora de calcular, se a gente estivesse considerando elétrons em movimento ou prótons em movimento. Por isso eles criaram esse sentido da corrente elétrica convencional, porque todo estudo histórico lá atrás foi feito pensando nas partículas positivas se deslocando para pegar os elétrons. Mas eu falarei mais detalhes sobre isso quando nós estivermos estudando os circuitos elétricos. Ok? Te vejo então na próxima aula.